Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo, Santo de Deus, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Se me chamares sobre as águas vou andar, mesmo sendo pecador, eu não quero te negar. Vamos dizer como Pedro: Senhor, eu não tenho nenhum lugar para onde eu quero ir, eu quero estar somente nos teus braços. Senhor, para quem iremos? Vai. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo, Santo de Deus, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Se me chamares sobre as águas vou andar, mesmo sendo pecador, eu não quero te negar. Tu és Jesus, Tu és Jesus, meu Salvador. Tu és o Cristo, meu Redentor. Conhecido que Tu és o Santo, Santo de Deus, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Se me chamares sobre as águas vou andar, mesmo sendo pecador, eu não quero te negar. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então nós vamos meditar na mensagem de hoje, que está no devocional O Cuidado de Deus, né? O Cuidado de Deus. O tema de hoje é filhos, não escravos. Agora estou conseguindo mexer na câmera, agora. E aqui diz, né, Hebreus 12, verso 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável
com reverência e santo temor. Muitos há que professam ser seguidores de Cristo e, todavia, não são praticantes de sua palavra. Não se deleitam nessa palavra, pois apresenta serviço que não lhes agrada. Vou repetir. Muitos há que professam, ou seja, que proferem, se dizem ser seguidores de Cristo e, todavia, não são praticantes de sua palavra. E por quê? Porque não tem prazer na palavra. Porque apresenta serviço que não lhes agrada. Pede aquilo que não os convém, que não lhes agrada. É importante dizermos que muitas coisas que estão escritas na palavra de Deus, nós, como seguidores de Cristo, nós fazemos, mas um pouco de relutância, digamos assim. Por quê? Porque as coisas de Deus não são naturais para nós, porque nós somos carnais. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 7, capítulo 8. Contudo, aquele que está na carne não se sujeita à lei de Deus, ou não pode agradar a Deus porque não se sujeita à lei de Deus, porque quer apenas aquilo que convém. Só que não é assim. Quando entregamos a vida ao Senhor, a verdadeira adoração é um ato de submissão. É fazer aquilo que o agrada, mesmo que não nos agrade. E com o passar do tempo, o Espírito Santo habitando em nós, ele vai mudar os nossos gostos, certo? Aquilo que nós gostávamos, hoje nós passamos a refutar. Por quê? Porque o Espírito Santo muda, né? Aquilo que não convém, certo? Com a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a colocar repulsa em nós. Porque Deus, ele tem repulsa pelo pecado. Jesus tem a repulsa pelo pecado. Então isso vai também dentro de nós se tornar a realidade, né? Passamos a amar realmente aquilo que Deus ama. Então, continuando, não tem prazer nas salutares reprovações e nos apelos estritos e veementes. Não amam a justiça, mas são dominados e tiranizados por seus extravagantes impulsos humanos. É outra coisa importante, né? O domínio próprio, ele faz parte do fruto do Espírito Santo. Nós não agimos por impulso e também não podemos agir por sentimentos, sensações. Muitas vezes, quando nós estamos como tendo pecado contra Deus, ou temos passado por alguma provação, muitas vezes a gente ora e acha que a nossa oração realmente não subiu aos céus. Temos esse sentimento, essa sensação. Só que os sentimentos e as sensações enganam. A Bíblia diz, né, que o coração é enganoso. E nós não devemos agir exatamente por impulso, por sensações, mas lembrarmos que Deus nos ama, né? Aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, está lá o seu amor estampado para cada um de nós. Ele não nos abandona, não nos desampara, né? Se a gente se humilhar perante Ele, confessar os nossos erros, com certeza Ele não vai nos desamparar. Faz muita diferença a maneira como fazemos serviço para Deus. O menino que lida penosamente com suas lições, porque precisa aprender, nunca será um verdadeiro estudante. O homem que pretende guardar os mandamentos de Deus, porque pensa ser preciso fazê-lo, nunca entrará no regozijo da obediência. A essência e o perfume de toda obediência é o resultado de um princípio interior. O amor à justiça, o amor à lei de Deus. A essência de toda justiça é lealdade a nosso Redentor. Proceder retamente, porque isso é direito. Quando a palavra de Deus é um fardo, porque fere diretamente as inclinações humanas, então a vida religiosa não é uma vida cristã, mas esforço penoso e tensão. Uma obediência forçada. Toda a pureza e piedade da religião são postas à margem. A adoção na família de Deus, porém, faz-nos filhos, não escravos. Quando o amor de Cristo entra no nosso coração, esforçamo-nos por limitar o caráter de Cristo. A Bíblia diz, né? Ame ao seu próximo como a si mesmo.
E como podemos fazer isso se não temos o amor de Deus no nosso coração? Se nós não temos comunhão com Ele, como que o amor dele vai ser imputado a nós, comunicado a nós? Porque amar o próximo não faz parte da natureza carnal. Isso é contrário. Amar quem nos ama é fácil, amar os nossos é fácil. Mas quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, aí é que o negócio complica. E por isso que a gente deve realmente se submeter à guia do Espírito Santo. O Espírito Santo só será dado àqueles que o obedecem. Aqueles que não obedecem a Deus não receberão o batismo do Espírito Santo. Quando o amor de Cristo entra no nosso coração, esforçamos-nos por imitar o caráter de Cristo. Quanto mais lhe estudamos a vida com o coração disposto a aprender, tanto mais semelhante a Ele nos tornamos. Outra coisa importante, quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente estuda as profecias, a gente deve estudar também a vida do profeta. Quando a gente estuda os ensinos de Cristo, a gente deve estudar e meditar na vida de Cristo. Como Jesus era, o que ele fazia, por que ele agia daquele jeito. A íntima comunhão que ele tinha com o Pai é o que ele quer comunicar ao seu povo. É o que ele quer que seu povo se torne íntimo do Pai, como ele o era aqui na terra. Enquanto isso não ocorrer, a igreja não estará unida, certo? E a mensagem do Evangelho não será levada. Contudo, o Senhor não vai esperar. E aqueles que estão buscando, eles irão realmente receber o batismo do Espírito Santo. O Senhor tem pressa em voltar, mas Ele, ao mesmo tempo que tem pressa em voltar, Ele quer que a sua igreja se una para realmente pregar o Evangelho a todos. Há muitos que estão aí precisando ouvir ainda. Por eles é que o Senhor ainda espera, Mas aquele que está na sonolência, na dormência, aquele que está realmente vivendo uma vida cristã apenas de boca, o Senhor não vai perder tempo esperando por ele. E quando vier o derramamento do Espírito Santo na vida daqueles que estão obedecendo a Deus, estão buscando nesse momento, aí aquela pessoa que está sonolenta, ela vai ter um despertamento. E ela vai ter que decidir aceitar ou não aceitar. E possa ser que essa pessoa que esteja na sonolência esteja com o coração tão endurecido que vai ver todos os sinais e ainda assim vai rejeitar. E vai estar dentro da igreja achando que está salva. E aqueles que estão realmente cheios do Espírito Santo, eles vão rejeitar, como se fosse obra do próprio Satanás. Deixa eu ver onde eu parei. Deixa eu ler de novo essa parte. Quanto mais lhe estudamos a vida com o coração disposto a aprender, tanto mais semelhante a ele nos tornamos. Existe um perigo de estudar a Bíblia e não estudar a vida de Jesus. Porque as pessoas se convertem a doutrinas e a normas, devolução de dízimo, de oferta e etc. Porém, as pessoas têm que nascer de novo. Se converter e nascer de novo. E nascer de novo é realmente viver como Cristo viveu. No coração de todo verdadeiro praticante da palavra, o Espírito Santo infunde clara compreensão. Quanto mais crucificamos as práticas egoístas mediante o comunicar aos outros nossas bênçãos e o exercer as faculdades que Deus nos concedeu, tanto mais se fortalecerão e aumentarão as graças celestes em nós. Cresceremos em espiritualidade, em paciência, em fortaleza e mansidão, em benignidade. Um comboio de vagões não somente se acha ligado à máquina, seguem pelo mesmo trilho que ela. Em que estamos nós seguindo? A quem estamos nós seguindo? Então veja. Cresceremos em espiritualidade, em paciência, em fortaleza, em mansidão, em benignidade. Um comboio de vagões não somente se acha ligado à máquina, mas seguem pelo mesmo trilho que ela. E a quem nós estamos seguindo? Esta é a pergunta para a nossa reflexão.
Interessante que hoje eu sonhei com o metrô, né, com o trem, né, e eu passava para o outro lado da estação ou para o outro lado dos trilhos, né, e aí eu sonho e me vem essa questão falando aqui exatamente de trens, né. Eu gostaria muito de saber qual é o significado, porque vez ou outra eu sonho com o metrô. Eu gostaria muito que Deus me desse o dom de interpretar sonhos, porque eu creio que tem algum significado nesse sonho, alguma coisa que Deus quis me dizer. Agora eu me ponho de joelhos para fazermos, deixa eu levantar aqui, para fazermos a oração, certo, de consagração. Nunca mais eu fiz, né, esse devocional, pretendo retornar a fazer toda semana, mas é porque no final de semana, realmente no sábado, tem vezes que eu tenho que sair no pôr do sol para pregar em outro lugar, para dar estudo em outro lugar, né? E aí eu não posso fazer, né, o estudo do pôr do sol porque eu tenho que sair. Ou outras vezes que eu não saio, mas eu termino chegando tarde, né, depois do estudo bíblico. E aí já passou das 5h30, e eu não posso também fazer, né, a consagração. Eu gosto de fazer a consagração no pôr do sol, mas talvez eu faça também às 6 da noite. Mas, enfim. E também o culto de pôr do sol da sexta para o sábado, né? Eu estou fazendo, mas não estou conseguindo fazer ao vivo, né? Então eu peço que os irmãos orem por esse motivo também, né? Para eu retornar com essas atividades, e peço que os irmãos orem também porque eu estou passando por uma situação financeira muito delicada, realmente delicada demais, mas eu creio que Deus está no controle, né? E vou deixar abaixo aliás, na descrição do meu canal, né, tem lá o Pix, né, para quem quiser ajudar aí financeiramente, quem puder. Mas eu vou deixar também na descrição desse vídeo, né, depois que eu salvar ele, o Pix, né, que é o meu e-mail, Apolônio de Jesus 1980, ou seja, 1980, Apolônio de Jesus 1980 @gmail.com, para aqueles que puderem ajudar. Nesse exato momento nós iremos fazer a oração de consagração e também interceder pelas pessoas, tá certo? E você possa colocar aí, independentemente se está ao vivo ou não, possa pegar o seu caderno de oração e colocar aí junto, para que possa orar também, e Deus vai atender as nossas orações conforme a sua santa e maravilhosa vontade. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, que estás nos céus, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo, maravilhoso e bendito nome. Toda honra, toda glória, todo louvor e majestade sejam dados a ti, meu Deus, porque a ti pertence, porque o Senhor criou todas as coisas, o Senhor soberano, mas também, Senhor, o Senhor é um Deus de amor, um Deus compassivo, misericordioso, que ama, meu Deus, o pecador, embora abomine o pecado, né? E nos ama tanto que enviou o teu Filho para nos salvar, nos redimir, nos libertar do poder do pecado. E aqui estamos, Senhor, reconhecendo isso, reconhecendo o teu amor, a tua bondade, a tua longanimidade, a tua misericórdia em nossas vidas, e buscando, Senhor, te adorar em espírito e em verdade, e nos submeter de fato à tua palavra, porque o Senhor Jesus disse, teu Filho disse que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Em espírito, porque temos o entendimento, temos a tua palavra escrita, compreendemos a nossa situação pecaminosa, fomos convencidos pelo Espírito Santo e vamos andar na verdade, que é a tua palavra. O próprio Senhor Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aqui estamos, Senhor, para nos submeter à tua vontade, buscar, Senhor, o teu poder, buscar o teu perdão, a tua graça, Senhor, e a transformação, Senhor, de caráter. Por isso te rogamos, Senhor, perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa nossas falhas, nossos erros. Derrama a tua graça sobre nós e nos reveste, Senhor, de poder, para podermos, Senhor, suportar as aflições, as provações e também as tentações, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo para dar-nos, Senhor, discernimento espiritual
e poder, Senhor, juntamente com o dom do Espírito Santo, para podermos, Pai, revelar o Teu caráter, andarmos em santidade, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não Te agrada, mostra-nos onde estamos errando, mostra-nos o que é que está nos impedindo de ter uma clara comunicação contigo, porque eu creio, meu Deus, assim como disse Moisés, quando o povo recebeu o Espírito Santo, começou a profetizar, quem dera que toda a congregação fosse cheia do Espírito Santo. Quem dera, meu Deus, que todos nós falássemos contigo, né? Como o Senhor falava com Moisés, sem rodeios, sem intermediários. Enfim, Senhor, os dons são teus, o Espírito Santo é o mesmo, a promessa é a mesma, e o Senhor derrama os seus dons conforme a tua vontade, Senhor. E que nós venhamos a buscar os melhores dons, que nós venhamos, Senhor, a buscar te servir, te honrar, Senhor, com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Senhor. Dedicar a nossa vida, o nosso tempo, para realmente fazermos a tua vontade, porque o tempo é curto. Uma vida apenas nos é dada, né? Mais especificamente hoje, o dia nos é dado, para que possamos realmente trabalhar em favor da tua causa, meu Deus. Porque triste será naquele dia, né? Pessoas que ganharam o mundo e perderam a vida eterna. Triste será naquele dia. E nós temos realmente que nos despertar e nos consagrar a Ti, porque daqui a pouco esse dia vai chegar. Os tempos estão passando muito rápidos, a profecia, a história do mundo vai se desenrolando e vai confirmando as Tuas palavras, a Tua profecia, e brevemente, Senhor, virá o caos em todo o mundo, onde resultará no decreto dominical. Porém, nós devemos estar preparados, porque antes de sair, Senhor, esse decreto dominical, possamos receber o batismo do Espírito Santo e estarmos entre os 144 mil para pregarmos, Senhor, a Tua verdade, Senhor, e que a terra seja iluminada com a Tua glória através do nosso viver. Nesse momento, Senhor, te agradecemos e te pedimos, Senhor, te pedimos por Tua igreja, pelo Teu povo, por cada membro, pessoas que estão, Senhor, ainda em outras denominações, que não conhecem toda a verdade, mas que são sinceras e honestas contigo e andam na luz que o Senhor as concedeu, Senhor. E rogamos pela Tua igreja, pelo Teu povo espalhado em todas as denominações, Senhor, para que possam se fortalecer e continue, Senhor, crescendo cada vez mais em graça e em verdade. E rogamos também, Senhor, pela nossa família, pelos nossos pais, pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, por cada parente nosso, Senhor, para que o Senhor os proteja, cuide, os guie, os abençoe poderosamente em nome de Jesus e que se despertem para Ti, seja aqueles que já entregaram a vida a Ti um dia, ou seja aqueles que ainda não entregaram, que não conhecem, Senhor, o Teu Evangelho, meu Deus. Muitas pessoas sofrendo aí com os filhos nas drogas, por exemplo, ameaçados de morte, mas o Senhor é um Deus todo-poderoso, está no controle de tudo, e que o Senhor, estenda a Tua destra poderosa sobre essas pessoas, meu Deus, e que faça, Senhor, com que os ameaçadores, né, os algozes, pessoas de má influência, Senhor, se afastem e esqueçam, Senhor, desses filhos, Senhor, das Tuas servas, Senhor, dos Teus servos, que estão envolvidos com esse problema, e que eles passem a ter nojo, Senhor, das drogas e se voltem para Ti o quanto antes, em nome de Jesus, Senhor. Toda a honra e glória seja dada a Ti, é tudo que Te pedimos neste momento, Senhor. Dá-nos um fim de noite tranquilo, de paz, com a companhia dos Teus anjos. Cuida de nós nesta noite madrugada, cuida de nós, Senhor, nesta semana que se inicia, que para nós é estranha, mas Tu sabes todas as coisas, Tu sabes, Senhor, o que pode nos ocorrer. Por isso, em Tuas mãos entregamos as nossas vidas, Senhor, e as vidas daqueles pelos quais estamos orando. Que o Senhor abençoe, Senhor, as agendas de oração, as pessoas que têm seus nomes escritos nas nossas agendas de oração, e cuide delas também, Senhor, durante toda esta semana.
e nos ajude, Pai. Nos ajude a nos manter fiéis a Ti, a todo e qualquer custo, Senhor, até a Tua volta ou até a nossa morte. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe. Nós vamos encerrar ouvindo mais um hino, certo? אהבו לאדוני בני אלים, אהבו לאדוני כבוד ועוז, אהבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. אהבו לאדוני בני אלים, אהבו לאדוני כבוד ועוז, אהבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד הרים אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר. אהבו לאדוני בני אלים, אהבו לאדוני כבוד ועוז, אהבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל לבנון, וסיריון כמו בן רמים. אהבו לאדוני בני אלים, אהבו לאדוני כבוד ועוז, אהבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר קדש. כל אדוני יחולל לילות ויחשוף יערות, ובחלום כולו